Bem-vindo ao Divã, uma catarse de menos um trauma na sua vida. Eu queria fazer um podcast de Exposit na Matrix. Eu tô refletindo desde ontem e hoje eu passei o dia todo refletindo porque eu tô de folga sobre o que é a Matrix e a engrenagem dela Mas na real já tem uns 3 meses que eu tô refletindo sobre a questão da Matrix desde quando a Ana entrou em contato comigo e desde quando eu tive aquela reflexão sobre a questão do dinheiro, então tem uns quase 3 meses na verdade que eu tô refletindo, meditando sobre esse tema. Porque eu fiquei encabulado de tipo assim, cara, eu conheci essa pessoa e parecia uma pessoa que também saiu da Matrix. Mas conforme o tempo foi passando, ela voltou, tipo o Cypher. Aí a minha reflexão, ela começa na questão do desejo, que os budistas também falavam. O desejo ruim, né, o Tanha. E faz, na real, olha, eu fiz um podcast há muito tempo chamado Vejo o meu desejo através do que não é o meu desejo, que é de onde eu meio que parto essa reflexão, né? Tá. A palavra desejo, ela vem do latim, né? Desiderare, que significa esperar por, querer, ou ter expectativa. De é um prefixo que indica afastamento, perda ou ausência. E sidere, barra sidos, raiz ligada à estrela, astro, celeste, como em sideral. Seria como sentir falta de uma estrela, lamentar a ausência de um astro. Aí, no meu livro, eu adicionei essa última parte agora, mas tinha essa parte, vejo através do que não é o meu desejo, vejo o meu desejo através do que não é o meu desejo, e essa é a parte que fundamenta essa questão. A pessoa que olha para diferentes bundas na rua acaba por ver o próprio desejo através de algo que não é o próprio desejo. Ou seja, existe o desejo que é universal, manifestada e direcionada para coisas objetivas, mas esse desejo é um vazio metafísico anterior ao ato de desejar determinada pessoa por luxúria, entendeu? Se ele, o desejo, uma parte, sendo ele o desejo, uma parte nossa sendo projetada para o externo, que não é nós, esse objeto externo não é necessariamente o que se almeja, pois pode-se encontrá-lo em outros meios variados. Não é aquela mulher específica, não é aquela bunda específica, não é aquela luxúria específica. É o universal. Você pode encontrar o amor, o suposto amor da sua vida em outras pessoas. E porque não existe amor da sua vida, tá ligado? Isso foi uma ficção que a gente criou. Eu acho que o problema dos animais ditos racionais é ceder aos instintos. Ainda não conseguiram vislumbrar a Matrix, que é o modelo socioeconômico que indiretamente te força a gerar, por puro egoísmo, uma versão miniaturizada do seu ego para contribuir para o aumento da produção de matérias consumíveis e alienáveis. Somos apenas baterias para esse sistema. Cada humano que nasce nunca pode decidir se queria isso ou não. Em contrapartida, a pessoa dita racional forçosamente fez por bel prazer após uma noite de se satisfazendo e fazendo com que seu lado racional seja inibido cada vez mais, e assim ele não consegue sequer refletir o quão asqueroso é o seu ato. Não se sabe se o filho pode nascer com qualquer deformidade ou doença psicológica que irá fazer com que ele morra rapidamente. Aí tem aquela frase do Machado de Assis, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Se dor é ruim e não ter dor é bom, então ter prazer é bom e não ter prazer não é ruim, pois não se saberia o que lhe faltaria. Mas não se pode não sentir sofrimento e dor
sem a prática extensiva de dissolução de si mesmo, e as pessoas querem continuar personalizadas. O primeiro a desvendar e desvelar a arquitetura da Matrix projetada pela própria mente é o Siddhartha Gautama. Um dos primeiros a desvendar a Matrix da economia e do trabalho foi o Karl Marx, vendo a mais-valia, o que o trabalhador produz, em contraste gritante com o pouco que ele recebe e como ocorrem explorações do trabalhador. Se não houver leis e sindicatos trabalhistas, muitos serão submetidos a situações sem saber como aquilo os afeta, sendo que todo mundo atualmente é dependente de alguma forma de trabalho que possa servir de fonte de renda e evitar a inanição. Então, por autopreservação, é imprescindível se submeter a empresas ou meios alternativos de trabalho, coerção implícita, como a questão do home office, né? Ou trabalhar para várias pessoas, não só para um chefe, né? Mas algo deve ser esclarecido para desencargo de consciência. É preciso de milhares de pessoas para fazer um lápis. Isso significa que para viver sozinho na floresta você precisaria de décadas dominando ativamente todo dia miríades de habilidades que poderiam ser delegadas para conforto e não sobrecarregar todas as pessoas. Nem todo mundo conseguiria montar uma empresa e se conseguisse não iria ter funcionário em nenhuma empresa. E por lógica, eles não funcionariam. Você entendeu a questão que eu quis falar? Tipo assim, nem todo mundo conseguiria fazer uma empresa, não teria estrutura mental, não saberia gestar a empresa em si, né? Mas se todo mundo conseguisse, ninguém seria funcionário de nenhuma empresa. Entendeu? E eles não funcionariam. Um trocadilho. Talvez algum sistema econômico dominador seja um mal necessário. Acreditamos que somos livres, mas somos só os órgãos sexuais do capital. Byung-Chul Han, a frase dele, né? Sabe por que existem gênios? Porque eles são o contrário da sociedade. Pois se eles fossem como todos são, eles não seriam gênios, né? Se toda a sociedade fosse composta por gênios, a genialidade não teria valor, já que todo mundo teria pensamentos diferentes e o diferente, nesse caso, seria ser igual a todo mundo. Isso não é ser diferente necessariamente, né? A sociedade que a gente vive hoje é mais ou menos assim. A gente vive sob a tecnologia criada por pessoas fora da curva e as pessoas normais, entre aspas, aproveitam isso para serem iguais a todo mundo. Só existe valor na riqueza porque nem todo mundo é rico. Por imprevistos e impossibilidades materiais, o gênio não pode converter a sua genialidade em poder aquisitivo, ou seja, poder de compra. Uma demonstração do nosso poder é o dinheiro, que é um subproduto da consciência. Em essência, é a consciência que é sua matéria-prima, e o dinheiro deriva do poder de troca entre consciências. De um modo mais formal, posso definir que o dinheiro é uma representação simbólica e numérica da força de trabalho mediante a passagem do tempo, sendo um valor de troca universal, servindo de certificado de posse de bens, que pode ser trocado por outro bem e outra posse. Isso serve como lastro material de um campo preenchido pela força de egrégora do coletivo gregário humano. No capitalismo, a mais moderna cama de Procusto, você vale o que tem ou que se produz, ou que você produz, nunca o que é. Você é sempre uma função, você é sempre o piloto de Eva. O capitalismo é o mais feroz dos animais de rapina, com essência de glutão, que surrupia desejos oníricos. O estopim da Revolução Francesa é o mesmo alicerce do capitalismo, a fome. Se o capitalismo fosse um ser, ele seria um ser que deseja metabolizar tudo, como o Kawanashi, se incorporar em tudo. É o ego coletivo. Quer se camuflar em movimentos sociais que nada têm a ver com ele, para dotar eles de fome de consumismo. Um estado perpétuo de gula anoréxica.
aquela questão do pink money, do black money, da puta que pariu money, pra, tipo assim, se infiltrar dentro dos movimentos e conseguir, a partir de uma carência de representação deles, ganhar a energia, a atenção, o tempo, o dinheiro deles. Delegamos ao dinheiro o nosso poder, que é descentralizado no povo. Ou seja, o dinheiro está sem um centro. Não existe o centro da economia, né? Assim como funções que podem ser perfeitamente conscientes, delegamos ao inconsciente, por exemplo, a respiração, ou seja, a sua respiração ela pode muito bem ser um ato consciente, mas a gente delega para o inconsciente. Não posso esperar ou supor que eu tenha controle do que outro sente ou faz. A consciência do corpo é o seu funcionamento, e para nós é o processamento inconsciente. Determinadas coisas que eu faço alicerça o ego, alimenta-o. O ego é essa falsa ilusão do eu sustentado por uma teia. Tá, basicamente é isso. O que não disse é que a definição formal ainda não é o suficiente para nos mostrar o que é o dinheiro. Agora devo começar a definir o que antecede o dinheiro, baseado na nossa emoção mais primitiva, o medo. Talvez seja principalmente o medo do desconhecido. E o conforto, seja ele qualquer que for, qual for, né, na verdade, serve como afastamento e paliativo barra anestésico existencial contra esse medo. Então o dinheiro é o poder de manipulação da agência alheia, sequestrando o seu tempo e ATP, glicose, caloria, movimento. Quando eu pago por um serviço, eu estou promovendo a entropia e a manipulação da agência do outro, onde suas necessidades primárias se tornam irrelevantes e em detrimento delas, que ele faz uma performance do meu agrado, onde eu não estou gerando entropia, mas o seu trabalho está gerando por mim, delegando o ato dispendioso. Então essa sinalização abstrata que lastreia a vida alheia faz com que todos os adultos joguem o faz de conta adulto. Ou seja, você entendeu? Quando você entra num Uber, quando você entra num ônibus, quando você vai no mercado, quando você vai no aeroporto, todas essas pessoas que são motoristas, caixas e todas essas pessoas, você está obrigando elas a agir de uma forma que elas não queriam, contra a vontade delas, porque elas vão receber uma abstração no final do mês, que é um número simbólico, abstrato, imaginário, que só faz sentido aqui, porque se eu te der 1 milhão na sua conta e te jogar no deserto, ou você sofrer um acidente de avião e sobreviver, seu dinheiro não vale de porra nenhuma, só vale nesse meio fictício que é o faz de conta adulto humano. Então os deuses capitalistas são a eterna produção desenfreada. O mercado e o PIB, e o dogma deles é a mão invisível. O sacrifício no altar do PIB é feito através da supressão da sua saúde mental e física. É necessário que você passe mais de um quarto do seu dia em um lugar que você não conhece para agradar eles, para ter o retorno em abstração. Ou seja, você está num lugar onde você não conhece ninguém e você tem que ser tipo aqueles cara que vai em circo, palhaço de circo, tá ligado? Você tem que impressionar as pessoas para elas não te mandarem embora, para não virar aquele coliseu moderno, não te tacar tomate, não fazer a puta que pariu. Ou seja, quando você quer ir no banheiro no seu trabalho, por mais que você ficou, eu tô 3 horas sem ir no banheiro, tô apertado aqui, não, eu vou ter que ir lá. Aí vem uma pessoa que acha que te controla na porra do teatro imaginário que é o trabalho e fica puta e reclama e grita e esperneia porque você gastou 2 minutos com a sua necessidade fisiológica primária que antecede a sua vontade de trabalhar. Entendeu? Se o trabalhador médio ganha 6,41 reais por hora,
Ao comprar um único pastel, ele trocou 2 horas da sua vida por um produto comestível que vai se tornar inutilizável, vai se tornar merda. O pecado original dentro do capitalismo é a ineficiência, a lentidão e a falta de produtividade. Dentro desse sistema, existe um espelho feio e cruel do seu futuro. Se não obedecer às regras do sistema, o mendigo... Entendi. Dentro desse sistema existe um espelho feio e cruel do seu futuro, se você não obedecer às regras do sistema, que é o mendigo, né? Tá. Ele pode ser um sujeito que foi para a rua e ficou sem moradia por péssimas escolhas, ou também por um marketing oculto do uso do proibido do uso de drogas superpotentes criadas em laboratórios. No fim, ele pode ter sido uma vítima de circunstâncias, mas um exemplo alegre de que o capitalismo está ocorrendo muito bem. Ou seja, a pessoa se fudeu. Tá todo mundo feliz ele está se fudendo, porque isso significa que você vai ter que trabalhar. Se você não trabalha, você vai virar... Olha o que acontece, você é um mendigo. Isso tem várias situações gradativas, de tipo assim, você não vai fazer faculdade, você vai ser teoricamente um mendigo com emprego. Você não quer ter um carro, você é um mendigo do propósito, tá ligado? Então você é obrigado a aguentar a assédio moral do seu chefe ou subchefe dentro desse jogo performativo, imbecil e ilusório, para não se tornar o próximo mendigo a ficar à mercê da boa vontade alheia de te fazer doações, né? Existe sempre à espreita das nossas vidas o medo de se tornar o próximo miserável. Então você performa por dinheiro e o dinheiro te obriga a entrar num ciclo vicioso de performance que, no final de todas as contas, é sobre a aprovação social e o medo da morte. A ideologia da família conservadora serve para um exército de futuros escravos do capitalismo, pois eles se orgulham de se reproduzir, pois a reprodução é o único ato que dá uma anestesia muito grande no medo da morte, já que existe um eu miniaturizado para continuar sofrendo. A exclusão social é igual à morte, no nosso hardware cerebral tribal. Se você é um famoso e tem bastante dinheiro, as pessoas fazem uma transferência de apreciação automática, efeito halo positivo, e te tratam melhor do que tratariam qualquer outro ser humano presente, por causa de uma posição hierárquica e ilusória de um status social que te leva a manipular mais pessoas e ter mais chances de extravasar sua libido. Como o ser humano é patético. Ou seja, você vai no shopping, ninguém liga pra sua existência, você é um merda. Agora você fica famoso, você vira o teto, o Matuê, você é a nova sensação do momento. As pessoas ficam gritando, elas ficam desesperadas como uma mariposa hipnotizada, tá ligado? Tá. Tem respostas demasiadas longínquas e meu espírito tenta fornecer a mim e aos outros o que não me cabe e não cabe aos outros. Ou seja, tenta fornecer um encadeamento lógico, entendeu? Caralho. Mas me pergunto se eu não sou um falso eu, quem fundamenta o ego? É um eu superior? Por que ele precisaria deixar o ego existir? Dado toda essa exploração social e econômica sobre o que é o dinheiro, o amor é a contraposição disso. Ele se estende sob a vulnerabilidade do outro, é permitir que o outro tenha a maior arma contra sua existência e mesmo assim decida não usar contra você. Tá, agora vamos pro texto que realmente eu passei o dia todo hoje escrevendo esse texto. É 11.3, o que é a Matrix. Subtítulo: Como Cristo e Buda fugiram dela, e Marx e Foucault descreveram algumas engrenagens.
Eu não devia ter colocado Marx e Foucault, mas foi meio que só pra dizer, tipo assim, eles achavam que eles estavam saindo da Matrix, mas eles só estavam descrevendo as grades, entendeu? Algumas coisas. Eles não entenderam, eles não conseguiram sair completamente. A engenharia reversa da divindade, como hackear a causalidade através do ágape. Confissão a ser feita. Essa parte é uma coleção e uma atualização de 2026. Peraí. Um pouco mais organizada, com o auxílio da IA. Eu peguei os protótipos dessas ideias que eu verbalizei em podcasts, em análises e textos produzidos anteriormente, alimentei a IA com esses dados e vi os efeitos no acelerador de partículas cognitivas. A Matrix é uma simulação. A Matrix não é uma simulação de computador imposta por máquinas externas. A Matrix é um fenômeno emergente de eficiência energética. Ela é o resultado inevitável de um universo que busca o menor esforço na física, operando dentro de um organismo que busca a menor surpresa na neurobiologia, organizados por um sistema que busca a máxima anestesia na economia. A Matrix é a cristalização do medo da morte em estruturas sociais. A Matrix é o caminho de menor resistência. Ela é a gravidade social que puxa todas as consciências para o centro da mediocridade, onde é quietinho, sincronizado e previsível. A Matrix é a soma vetorial de 8 bilhões de egos tentando se proteger da morte e da insignificância. A lei fundamental da Matrix é a preguiça cósmica. Lei de Fermat, princípio de Hamilton, caralho, é um físico lá que eu esqueci, mas não sei onde que é o país dele e se a pronúncia correta é Hamilton, caralho, ou princípio da ação mínima, da minimação, caralho. O mecanismo funciona como a luz que percorre o caminho mais curto e a água desce a montanha pelo trajeto de menor resistência. A consciência humana tende a fluir pelo caminho de menor gasto calórico ou metabólico. A sociedade se comporta como uma plateia batendo palmas. No início, há caos, individualidades. Rapidamente, sem que ninguém ordene, as palmas se sincronizam. Nossa, cara. A Matrix já tá silenciando, minha memória RAM já tá falhando. Por quê? O cérebro tem aversão ao ruído, à desarmonia / entropia. Sincronizar é termodinamicamente mais eficiente e gera prazer de pertencimento. E a Matrix é a sincronização forçada das mentes. Quem bate palmas fora do ritmo, o monge, o herege, cria atrito e custo energético para o grupo, sendo expelido como um corpo estranho pelo sistema imunológico coletivo, né? Deixa eu colocar aqui, coletivo. Esses sistemas adaptativos complexos não possuem uma vontade. O sistema em si, tipo, tá ligado? A gente é várias células, mas o sistema em si não possui uma vontade, de fato. Ele não possui intencionalidade, ele só caminha. Tá ligado? Ele só é. Mas sim uma lógica imanente. Como eu disse anteriormente, é um fenômeno emergente. Nós humanos somos o sistema / Matrix porque somos feitos de desejo e apego. O sistema capitalista é uma extensão do ego levada à máxima potência na coletividade. Esse sistema precisa criar a insatisfação crônica e o desejo de consumismo, que é uma falsa resolução para o primeiro problema criado pelo sistema biológico inato. O sistema social entendeu essa ânsia de ter e o tédio de possuir e criou um neuromarketing a partir disso. O princípio da minimação, prazer fácil, do açúcar, Instagram / TikTok, telas no geral, cassinos, prostituição / pornografia, etc. A prática do desapego ao anular o desejo artificial, ela corta o combustível desse sistema.
ela quebra o script de consumidor passivo, porém ele se torna economicamente inútil e, portanto, livre. O monge faz a prática da meditação e disciplina. A meditação é o treino de resistência do córtex pré-frontal. O sistema normatiza a vida, o que é saudável, produtivo, normal, e o monge vive na anormalidade voluntária, silêncio, jejum, isolamento. Ele prova que a normose é uma doença e as pessoas, para manter a homeostase psíquica de eu sou normal, a realidade é estável e eu sou o soberano que entende a verdade absoluta, menospreza e inferioriza o outro, nesse caso o monge. Como o meu tio disse, que eles são NPCs, mas na verdade eles são os únicos jogadores de verdade, pois eles transcenderam a reatividade padrão. Para o sistema que usa do seu medo e da sua fome para te controlar, quem saiu dessa realidade de não sentir medo, causa ainda mais medo em quem está dentro desse sistema. O apego é a intencionalidade de como o ego se identifica com a matéria que não é ele. Existe uma mecânica da mente e os arquétipos são os atratores, modelo subjacente do inconsciente e mundo das ideias. Ai, caralho. Da psicologia e das ideias, que é o caminho natural que a mente segue com base em economia de energia livre, termodinâmica aplicada ao cérebro e à sociologia. A bagagem kármica é a herdabilidade epigenética de padrões psicológicos mantidos por causalidade e tradição que nos atraem ao pecado, errar o alvo. Ou seja, você entende que, independente da sociedade que você tiver, sempre vai haver um ego querendo ser amado, querendo ser escutado, alguém querendo partilhar, alguém querendo ser validado, alguém querendo que amem, querendo amar, querendo se frustrar, sei lá, querendo alguma experiência maluca. O ego quer estimulação. O hardware da Matrix é o cérebro preditivo que entra em looping. O cérebro existe para minimizar a energia livre, surpresa. Ele projeta uma alucinação controlada probabilisticamente, o mundo esperado, e ignora tudo o que contradiz essa projeção por viés de confirmação. Houve na história um sequestro do sistema límbico. A Matrix hackeou o circuito de recompensa estriado ventral. Essa parte foi eu que adicionei. Se tiver errado é culpa minha. Não, mas todo o texto mais ou menos foi... As minhas ideias só estão sendo estendidas e verbalizadas com uma robustez maior, mas no final tudo isso fui eu que projetei. Tudo isso foi eu que criei. Originalmente existia a caça/sexo que gera dopamina e auxilia na sobrevivência. O dinheiro e a aprovação social foram hackeados, gerando a mesma ou mais dopamina, o que auxilia na manutenção da ilusão de imortalidade. A empatia como falha de segurança, efeito halo. A empatia não é virtude, é um viés cognitivo que nos faz baixar a guarda lógica para nos fundir ao outro, diluindo o eu no nós, para evitar a dor da solidão. Existe uma contradição performativa e lógica nas pessoas que atacam a liberdade de expressão. Que as pessoas que atacam a liberdade de expressão caem nesse sentido, né? Que foi o meu vídeo criticando a Ana criticando o Monark. Por exemplo, aconteceu uma situação de um idoso que chegou puto falando que ia matar o Lula. Aí eu estendi aquilo. Eu tive uma discussão com a minha amiga no trabalho e tal. De que, tipo assim, eu dou razão a ele, mas eu entendo que mesmo matando o Lula, o sistema não vai cair. Quando chega uma pessoa idosa e politizada falando de uma forma odienta sobre o ódio que ele tem pelos políticos e verbalizando cenários mentais onde ele faz justiça com as próprias mãos, as pessoas em volta ficam horrorizadas e com ódio do discurso do idoso, querendo silenciar ele, né? Porém, elas estão rodando o mesmo script sem se perceber nele.
o quanto de você tem naquilo que você odeia. A vibração baixa do ódio dele reverbera na projeção do ódio ao discurso dele. E você querer silenciar o discurso dele entra numa questão de que o discurso dele possibilitou seu ódio e a sua vontade de silenciar ele sem o ato dele. Sem o ato dele, o seu ato reativo não existe. Para o seu direito, entre aspas, de silenciar exista, tem que existir o objeto a ser silenciado. Entendeu? É um princípio metacognitivo. Se eu sigo um princípio e eu aplico ele para você, eu tenho que seguir. Se eu falo para você, não minta para mim, eu não posso mentir para você. Se eu penso assim, eu quero ter o direito de me expressar livremente, então eu tenho que deixar o outro ter o direito de se expressar livremente. Quando eu defendo a liberdade de quem eu mais amo na vida poder me odiar, eu estou numa camada metacognitiva além do jogo de ego e sua brincadeira reativa. O ponto cego dos humanos normais é o seguinte: a pessoa que eu amo não percebe que, para ela ter a liberdade de me julgar, você é esquisito, melhore, se cure, ela precisa habitar um universo onde o julgamento e o ódio são permitidos, negando sua própria possibilidade de negar. Entendeu? Ou seja, ela está negando um universo onde eu posso me expressar, mas se ela negar o universo onde eu posso me expressar, ela vai ter que negar o universo onde ela pode se expressar. Se ela elimina o meu direito de odiar o sistema, ela elimina a ferramenta que ela está usando para odiar a minha postura. Eu defendo a liberdade dela me odiar, porque isso garante a minha liberdade de odiar o mundo, né? Caralho, devia ter corrigido essa parte. É basicamente um pacto de não agressão metacognitiva que ela, presa na moralidade comum, bem versus o mal, não consegue processar porque não tem instalado esse firmware na sua CPU de aplicar o mesmo princípio universalmente e não se eximir ou se colocar numa posição de exceção à regra. A liberdade tem que ser para todos, não só para a elite ou a plebe. Aí que a figura de Cristo entra como síntese das coisas que eu acabei de revelar. Cristo é um espelho, não é um espelho sujo do comportamento alheio, a reatividade da mecânica animal, evolução script biológico padrão. A tentativa de mimetizar o comportamento reafirma a posição e identidade egóica de vítima/agressor. Quando Cristo oferece a outra face a alguém que acabou de agredi-lo, ele o desprende e causa confusão no cérebro da pessoa. A pessoa esperava uma resposta via cérebro bayesiano. Nossa, escrevi errado de novo. Bayesiano. Calculando a probabilidade quase certa de retorno na mesma moeda. Quando Cristo, como na parábola do homem que cuspiu na cara do Buda, rejeita ser só mais um, fazer o equilíbrio termodinâmico, ir ao ponto de menor esforço, a passividade, o que é ainda mais irônico pensarmos que o cara que devolve o tapa é o ativo e não o reativo. Entendeu? Ele, quando ele recebe o tapa e dá outra face, ele não tá sendo passivo, ingênuo, bestinha. Ele tá sendo foda, ele tá sendo shed, ele tá sendo red pill. Ele tá falando, caralho, mano, eu sou foda. Eu não vou cair no seu joguinho de Matrix. Cristo saiu do sistema oferecendo-nos, como o Buda fez, uma tecnologia mental e atemporal. Então, o Buda ofereceu à neurociência moderna o seu maior aliado, a meditação focada no estudo da fenomenologia interna, atenção plena no momento presente, jejum, autofagia deliberada que faz as células defeituosas começarem a serem
devoradas e recicladas pelo corpo. Aquele que tem tudo o que quer a hora que quer, não, que faz tudo o que quer a hora que quer, é escravo dos desejos, né? Tá. O input de receber o tapa não implica em devolver em forma de output espelhado. O que é a Matrix? Essa lei newtoniana social de ação e reação de igual proporção. A consciência crística, tecnologia da mente, é a capacidade de gerar um estado interno, ágape, que não possui causa externa. E é absoluto em todos os ângulos. Isso é soberania absoluta. A empatia de Cristo é reconhecer que o outro é limitado e não conseguiu aceitá-lo incondicionalmente. Mas ele transcendeu esse sistema e, portanto, ele consegue amar todos incondicionalmente, né? Ai, ai. Tá, continuando, peraí. Mesmo que o outro não consiga fazer o mesmo por ele, porque a limitação é do outro, né? Não é dele. Ele não se nivela por baixo. Ele pratica uma desidentificação radical, o vazio barra shunyata. Esteja no mundo sem ser do mundo e em tudo dai graça. O ágape é o único momento onde o particular, você, escolhe agir como um universal. O Deus, né? Amando incondicionalmente, rompendo a casualidade egoísta da sobrevivência que extingue o ego e dá lugar ao nirvana. Você não é sua mente. Você não é a sua conta no banco. Você não é a raiva que flui. O vazio existe entre o átomo e o elétron, mas não se prende e nem se deixa tocar por eles. Se você se identifica com a sua persona social, o corpo, o ego, você é vulnerável à Matrix. Se você se identifica com o processo barra vazio, você se torna intocável. Agora, nesse momento, eu tô sendo o Bodhisattva, né? Que é o cara que adia a sua iluminação para ajudar os outros. Calma aí. Se você se identifica com o processo barra vazio, você se torna intocável. A Matrix não pode prender o nada. A autonomia de Cristo é termodinamicamente custosa, né? Caralho. Essa alquimia de metamorfosear energia em algo que segue princípios mais elevados não vem da comida, glicose, e vai contra as probabilidades que o cérebro tenta computar. O instinto do outro de me odiar não pode anular o absoluto do ágape. Talvez esse livro seja só uma manifestação escrita de uma consciência que surgiu a partir de uma camada de sofisticação do instinto de sobrevivência e uma gestão do horror do vazio absoluto da mortalidade. Toda conexão é essa busca de continuação de si mesmo em outra consciência que é espelho. Independente de que circunstância material e temporal você pertença, o desejo de pertencer ao outro, ou que o outro pertença a si, a ti, no caso, né? A você, melhor dizendo, para suprir a carência inata e infinita que temos. Toda interação social baseia-se na vontade de pertencer a alguma tribo, seja religiosa ou científica. Quando as pessoas me chamam de PCD ou louco, foi o que aconteceu para eu gerar esse texto. Tipo assim, aconteceu uma situação engraçada que eu fiz um amigo muito da hora. E aí o pessoal perguntou pra ele: caralho, será que o Arthur é PCD? E eu me considero autista, né? Por mais que, no caso, eu sei que doenças mentais são uma invenção, uma idiotice. Eu falo isso há algum tempinho. Eu brinco de zoar que eu falo que eu sou autista. Aí eu nunca corri atrás do diagnóstico, não. Porque é tipo correr atrás da academia. Você quer pertencer a esse grupo de merda, que é os acadêmicos. Quando as pessoas me chamam de PCD ou louco, elas estão
rodando o script básico que custa menos energia. Inconscientemente eles estão tentando validar a própria realidade. Viver autonomamente requer abdicar de heurísticas / atalhos mentais rápidos, inércia cognitiva, tipo efeito Halo, efeito Dunning-Kruger, falácias, vieses psicológicos, ou seja, muitos estão simulando lucidez para não se sentirem sozinhos na própria mediocridade. E nós, os verdadeiros despertos, não queremos consertar nada e nem ninguém. Só somos voyeurs do apocalipse manufaturando o atrator de Lorentz. Se nós causamos mudanças climáticas a partir de impactos antropogênicos, merecemos o correspondente da violência sendo debitada de volta. Quando se cria ventiladores, ar-condicionado em quartos individuais, não apaga o sistema térmico, que é a soma de todas as interações energéticas. A poluição que o humano cria volta. O monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o alcatrão e todas as substâncias químicas liberadas em queimas florestais, queima do cigarro, combustíveis fósseis devem se manter conservadas dentro do sistema de Gaia, né? Tá, beleza. Peraí, tá. No princípio havia o todo indiferenciado e abstrato, pura potência, ideia platônica, e ele gerou emanações materiais de maior densidade, né? Tá. Afastando-se do princípio, da consciência primordial, ele se individualiza até o átomo. O átomo é essa forma de energia / pensamento materializada. O pensamento humano é uma forma intermediária de emoção e raciocínio. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando do pensamento, a energia, o pensamento humano? Não, eu estou falando o que antecede o pensamento humano. Essa energia metamorfoseada e transformada em outra coisa, né? Mas é uma energia que já existe, que ela pré-existe o humano, entendeu? O pensamento humano é uma forma intermediária de emoção e raciocínio. Lembro-me de alcançar as engrenagens da fábrica do meu processo de elaboração mental. Via a minha emoção, ciúmes, ativação da amígdala, sistema límbico, se metamorfoseando em pensamento que ganhou corporificação mental através de imagens lúcidas e vívidas, para no final se tornar a borboleta em forma de raciocínios para fundamentar e dar uma base racional para algo irracional. Muitas vezes sentimos emoções e criamos táticas mentais. A partir dessa primeira impressão, criamos um mundo inteiro para tentar ser autocoerente. Beleza? Essa autocoerência seria homeostase psíquica, entendeu? Por mais que não seja verdadeiro. O usuário de pedra, o esquizofrênico, o ativista da bolsa de valores, o empresário, eles rodam exatamente o mesmo script manifestado de maneira diferente. Essa tentativa de homeostase psicológica, química, de tipo, a minha realidade ela é o que vale, ela é absoluta, ela é a verdadeira, ela é genial, ela é interessante. E a do outro, o empresário vê o cracudo e pensa, nossa, ele é pior que eu sou melhor, eu tô no caminho certo, eu tô na tribo certa. A evolução / adaptação fabricou filogeneticamente primeiro a amígdala, parte animalesca de luta ou fuga, e depois o córtex pré-frontal. Ai, caralho. Tá. Parte racional. Portanto, quem recebe oxigenação e sangue primeiro é a que responde mais rápido. A sociedade vive sob uma fina camada de ficção e sofisticação ingênua sobre um grito animal e primal gutural. Animal não tem não, é primal e gutural da amígdala. Nós dotamos de pessoalidade coisas impessoais, como a chuva,
realidade neutra. Não se importa se você tinha um compromisso importante ou se aquilo será positivo para sua plantação. Nós criamos fenômenos extrínsecos, juízos, ético / estético, belo / bom, igual útil para mim e funcional, / mal / feio, igual inútil e não funcional. E a realidade numênica é indiferente ao juízo. Ai, caralho. Inclusive esse juízo que eu tô fazendo agora. Seus dentes são a fome solidificada. Seu cérebro é a vontade de conhecer solidificada. A consciência não caiu por acidente. Ela se lançou contra si mesma para gerar densidade. Deus quis ser limitado para poder ser algo específico. Ele possuía todas as possibilidades e decidiu assumir todas elas. A grande poda, o molde como o necrotério da potência. A ideia é perfeita na mente, mas quando ela desce para a tela, tem uma parte em hebraico, Yetzirah. Deixa eu ver como que pronuncia, peraí. Yetzirah, que seria o mundo manifesto, o mundo da formação, na verdade, né? Caralho, tá, voltando. A ideia é perfeita na mente, mas quando desce para a tela, Yetzirah, ela perde dimensão. A obra de arte é o cadáver da ideia. Toda escolha é uma renúncia / negação de todas as outras possibilidades. Quando algo no mundo material toma forma, ele se desprende do seu potencial de ser e torna-se ato limitado. Yetzirah, mundo da formação, é onde a energia sem forma, Keter / Yatsulusi, não, Yatsuluf, deixa eu ver como que pronuncia essa daqui. Keter, eu acho que é Keter mesmo, deixa eu ver. Keter e Absolute é forçada a entrar num recipiente. Na arte, quando se pinta um quadro, você está limitando o espaço com as cores até aquilo tomar forma. Na adaptação evolutiva da espécie, caminhamos em direção ao prazer e fugimos da dor e desconforto, limitando nossa forma a um caminho de funcionalidade. Exatamente o princípio de Fermat, né, que diz que a luz percorre o caminho mais curto entre dois pontos, né? Na arquitetura determinamos limites no espaço para a casa tomar formas. Ou seja, na arquitetura determinamos limites no espaço para a casa começar a tomar forma, né? Na teoria dos jogos e adaptação social, tendemos a imitar o outro para pertencer a uma tribo ou grupo, pois não estar com um grupo é similar à morte. Então ocorre uma tentativa de equilíbrio de Nash. Essas pressões ambientais é o que causa a forma do vaso de cerâmica. Nosso corpo e nosso cérebro são o negativo do ambiente hostil. Somos moldados pelo trauma da sobrevivência, pois todos que não sobreviveram foram limpados pelo filtro da evolução, né? Limpados / eliminados. Beleza. Ser bem comportado socialmente é suprimir sua individualidade e autonomia. O NPC é aquele que se adaptou perfeitamente ao molde. Ele preencheu todos os cantos da forma social e não sobrou nada de original, potência. O que começa como um medo abstrato se condensa em imagens, depois em narrativas e finalmente endurece em matéria. Prédios, leis, corpos rígidos, né? A Matrix limita o pensamento através das palavras. Ao nomear algo, matamos o seu devir, fluxo, e o transformamos em um objeto morto e comercializável. Um labirinto interminável que nunca encontra a realidade mesmo, apenas pela ferramenta linguística. Ou seja, ela é fechada em si mesma, entendeu? Por isso que ela é um Ouroboros, ela come o próprio rabo. A linguagem nunca sai da abstração linguística. Agora é a parte matemática.
Os físicos e os químicos são descendentes dos alquimistas antigos. Os princípios herméticos parecem muito com a física, olhando desse ponto de vista. A conservação de momento linear, de massa, de energia, teorema de Noether é um hermetismo barra alquimia moderno. Ou moderna, sei lá. Ao postular a reversão vetorial simétrica e um impacto ideal, como quando arremessam uma bola na parede, Newton enuncia o princípio de conservação de informação. O objeto porta inerentemente a vis incita, que seria a tendência natural da matéria, essa força inercial, não apenas como inércia, mas como a manutenção rigorosa de seus estados internos, sugerindo que a matéria obedece a uma subrotina universal de preservação de dados e dinâmicos. Beleza. Quando um objeto, ao ser lançado contra a parede, retorna com a mesma força, tirando o atrito barra resistência do ar, ele descreve uma verdade universal que parece feita de programação computacional. O objeto possui inerentemente uma forma de conservação dos seus estados internos. Podemos unir as sete leis herméticas com as leis newtonianas, princípio de equivalência einsteiniano, conservação de momento linear e angular, energia e matéria, conservação de vetor de movimento, leis da simetria de Noether. A parede não empurra de volta porque ela quer. Ela empurra porque os elétrons da parede repelem os elétrons da bola, força eletromagnética para impedir que dois objetos ocupem o mesmo espaço, princípio de exclusão de Pauling. O que você está prestes a ler é a formalização de que o Kybalion e o princípio e a matemática, junto com a mecânica quântica, descrevem o mesmo sistema operacional apenas usando linguagens de programação diferentes. Simbólica versus diferencial. O princípio do mentalismo. O todo é mente. Física correspondente. Teoria da informação quântica. Princípio holográfico. E o problema da medição. A afirmação hermética de que toda matéria emana da mente encontra a sua validação rigorosa na tese It from Bit, de John Archibald Wheeler, sei lá. O colapso da função de onda. Na interpretação de Copenhague e nas variantes de von Neumann-Wigner, a realidade existe apenas como um vetor de estado de probabilidades, espaço de Hilbert, até que uma interação observador/medição force a renderização de um estado definido. A realidade é a informação. A física moderna sugere que o bloco fundamental do universo não é o átomo, nem o quark, mas o qubit, unidade de informação. O princípio holográfico, Leonard Susskind e Gerard Hooft postula matematicamente que toda a informação contida num volume de espaço 3D pode ser descrita numa fronteira 2D, horizonte de eventos. A matéria é uma projeção holográfica de dados bidimensionais. Meu cérebro já está em estado de economia de energia. Ele não está conseguindo ter a memória RAM da atenção. Conclusão rigorosa. O universo é processo de dados, mente é o software, matéria é o display. 2. O princípio da correspondência, assim em cima como embaixo. Física correspondente, teorema de Noether, invariância de escala e fractais. Este é o elo mais forte. O teorema de Noether prova matematicamente que o em cima, leis abstratas simetrias, dita o comportamento do embaixo, matéria barra conservação. O teorema essa parte delta I igual a 0 ou 1 igual a 0. Essa parte me fodeu, que foi a IA que bolou, então
Eu não manjo tanto. Talvez eu saiba a forma filosófica e abstrata do que ela está querendo dizer, mas sem a fórmula matemática dela, né? Para cada simetria contínua. Então não vou ler mais o que está escrito aqui, eu só vou pular essa parte e vou deixar nos comentários se você quiser ver a parte matemática. Para cada simetria contínua na Lagrangiana, ah tá, tô ligado, o Lagrange que tem aqueles pontos específicos da translação, né, ou rotação, não lembro ao certo. A função que define a dinâmica do sistema. Existe uma lei de conservação correspondente, simetria temporal. O em cima, as leis da física são imutáveis no tempo. Conservação de energia. O embaixo, a energia não pode ser criada ou destruída, ou seja, a manifestação aparente dela, né? O em cima é a essência dela, a infinidade que ela pode se manifestar. Simetria espacial. O em cima. As leis são as mesmas em qualquer lugar. Conservação de momento linear. O embaixo. A inércia e o movimento se preservam. Fractais e escala. A estrutura da teia cósmica, distribuição de galáxias e matéria escura, é estatisticamente idêntica à estrutura da rede neural e biológica conectoma. A gravidade e o eletromagnetismo organizam a matéria seguindo os mesmos padrões de eficiência. Lei construtal, em ordens de magnitudes diferentes. 10 elevado a cochetes 24 metros versus 10 elevado a menos 6 metros. Tá. 3. O princípio da vibração, nada está parado, física correspondente, teoria quântica de campos, QFT e termodinâmica. A física do século XX aboliu a partícula sólida, o átomo, né, que seria o indivisível. Ai, caralho, que porra que eu fiz? Ah, tá. Ilusão da solidez. O elétron não é uma bolinha, ele é uma excitação quantizada no campo elétrico que permeia todo o espaço-tempo. O mecanismo de Higgs. A equação I, no caso, né, igual a HF, energia de Planck, a energia é diretamente proporcional à frequência. Matéria é apenas energia vibrando numa frequência lenta e condensada. I igual a mc ao quadrado. Zero absoluto, impossível. O princípio da incerteza de Heisenberg, delta x, delta p, g proíbe o repouso absoluto mesmo a 0 Kelvin. Existe a energia de ponto zero, flutuações quânticas do vácuo. O silêncio absoluto, falta de vibração, é fisicamente proibido pelo código do universo. 4. O princípio da polaridade. Tudo tem dois polos. Física correspondente, eletromagnetismo, spin e potência termodinâmica. E potencial termodinâmico. A existência depende da diferença. A homogeneidade é a morte térmica do universo. O dipolo. O eletromagnetismo é a força fundamental que estrutura átomos e moléculas, dependendo inteiramente da polaridade, mais ou menos, né? Potencial e trabalho. Na termodinâmica, o trabalho, W, só pode ser realizado se houver uma diferença de temperatura, ΔT, ou potencial, ΔV. Se tudo for igual sem polaridade, a entropia é máxima e nada acontece. A vida é o surf na onda entre o polo quente, Sol, e o polo frio, espaço. Antimatéria, a equação de Dirac prevê que para cada partícula de matéria existe uma antipartícula de carga oposta. A realidade é a tensão entre opostos. O que o Heráclito fala, né, no livro dele, da natureza, que a música só pode ser tocada por causa que existe uma tensão, uma harmonia entre opostos, né? Mais ou menos isso que ele diz sobre o devir e tal. Mas ele tem um exemplo exatamente sobre a corda de um
de um violão, alguma coisa assim. Não é um violão que ele usa especificamente, porque violão é uma coisa muito recente. Mas ele fala provavelmente da questão do como é que é? Dos pitagóricos que criaram a harpa, um bagulho assim, né? Mais ou menos isso. Ele falava que a tensão, o caminhar da flecha é ocasionado por uma tensão na corda, basicamente isso. 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Física correspondente. Equações de onda. Movimento harmônico. Simples e entropia. O universo respira através de funções sonoidais e ciclos entrópicos. Oscilador harmônico. É o modelo mais importante da física, do pêndulo aos átomos numa rede cristalina. Tudo obedece a uma força restauradora, F igual a menos kx, que cria o ritmo. A dualidade onda-partícula, a luz e a matéria propagam-se como ondas ritmo. Ciclos estelares. A gravidade comprime, fluxo para dentro. A fusão nuclear expande, fluxo para fora. A estrela vive nesse ritmo. Quando o ritmo cessa, acaba o combustível, ela morre. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Física correspondente, causalidade relativística, cone de luz e conservação de momento. O acaso não existe. O que existe é uma variável oculta ou um cálculo complexo. O fim da simultaneidade. Einstein provou que a informação não viaja instantaneamente. Existe um limite de velocidade, c. Isso cria o cone de luz. O efeito jamais pode preceder a causa. A estrutura do espaço-tempo protege a ordem narrativa da realidade. No caso só a nível macroscópico, né? Porque a nível quântico não. 3. Lei de Newton. FAB igual a menos FBA. Ou seja, a inversão, né? É mais ou menos aquela... a ação e reação, né? De igual proporção, mais ou menos. É a manifestação mecânica instantânea do karma. A conservação de momento linear garante que nenhuma ação fique sem a devida contabilidade vetorial. Se você empurra a Matrix te empurra de volta. Vis incita, inércia. É a memória da causa preservada no objeto. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Física correspondente, modelo padrão, férmions e bósons. Esqueça o gênero biológico. Estamos falando de gênero ontológico na física de partículas. Férmions, o princípio passivo / estrutural é feminino. Exemplo, elétrons e quarks. Obedecem ao princípio de exclusão de Pauling. Eles ocupam espaço, resistem à penetração, criam a estrutura, a carne da realidade, eles são matéria. Bósons, o princípio ativo / vigoroso, o masculino. Exemplo, fótons e gluons, não obedecem à exclusão. Podem se sobrepor, lasers, eles são os portadores de força. Eles penetram e agem sobre os férmions para mudar seus estados. A cópula cósmica, a realidade física é a interação constante, onde bósons, vontade / força, fecundam férmions, matéria / estrutura, para gerar fenômenos, átomos, estrelas, vida. Sem as forças, masculino, a matéria seria inerte. Sem a matéria, feminino, as forças não teriam onde agir, ou seja, potência e ato. Todos os gênios eles acessaram a mesma verdade, só que tentaram explicar de uma outra forma, né?